Pessoal, hoje a aula, continuando a parte de posteamento, tá? A gente começou falando das estruturas dos postes e a aula passada foi muito detalhezinho, né? Detalhezinho, até alguns um pouco isolados do outro, mas tentei agrupar tudo para falar dos postes mesmo, como é que são distribuídos esses postes e as características de cada um. Na aula de hoje, a aula é curta, tá? Porém, é uma aula que vocês fiquem atentos aí, porque é um assunto um pouquinho, assim, tem que fazer umas continhas, então é um pouquinho mais difícil, né, do que só teoria, do que só guardar as informações. A gente vai falar dos cálculos dos esforços mecânicos nos postes, tá? Vocês lembram que na aula passada vocês perguntaram para mim, até na hora que eu falei do STAI, tá? Aquela estrutura de fixação do poste, se tinha que colocar o stay para o poste não tombar e tudo. Hoje a gente vai ver como que a gente calcula esses esforços e como que a gente escolhe o poste para ele aguentar os esforços que os cabos estão fazendo neles, tá? O cabo vai tracionar o poste para algum lado, né? A força resultante vai ser para alguma direção específica e o poste tem que aguentar a força que o cabo está fazendo puxando ele, tá? Bom, quais cabos que vão fazer um esforço no poste? Os cabos da rede primária, que são três sempre, sempre não, falando de rede urbana, serão três, né? E os cabos da rede secundária, podem ser quatro ou podem ser cinco, se tiver um cabo um cabo auxiliar, um cabo de controle, tá? Mas no geral são quatro. Bom, o poste, quando a gente dimensiona ele, a gente tem que garantir que ele vai aguentar essa força. Se ele não aguentar, o que pode acontecer? Ele pode inclinar, tá? Ele ficar fora do prumo. Se ele inclinar, ele pode ser que ele não caia, né? Que ele fique ali inclinado. Porém, isso é muito perigoso. Qualquer força a mais, né? Uma força pequena que fizer a mais, ele pode vir a cair no futuro. Então, ele tem que ficar na vertical, perpendicular ao solo, tá? Para garantir, perpendicular ao solo não, né? Que se ficar no morro, ele tem que ficar na vertical, tá? Para garantir que ele não vá tombar, tá? Ele tem que ficar na posição correta. Outra coisa que pode acontecer também é ele flambar, tá? Flambar é diferente dele inclinar. Ele inclinar, ele vai ficar, a estrutura dele vai continuar reta, só que ele vai tombar, tá? Quando ele flamba, é quando ele está bem preso no chão, só que ele vai entortar, tá? Ele vai ficar curvo. Às vezes não é pode ser ele ficar um pouquinho curvo, que não dá nem para ver, mas isso é extremamente perigoso, porque às vezes falta um pouquinho de força ali para o poste acabar inclinando ou quebrando, tá? Às vezes é igual um copo cheio d'água, às vezes falta uma gota para ele transbordar. Então, esse é o perigo de projetar o poste errado. Bom, e na aula passada eu falei para vocês que existem dois tipos de postes de concreto armado: os postes circulares e os postes do tipo duplo T, né? E tem o poste de madeira também. O de madeira também normalmente é circular, então o que eu falar para circular aqui acaba se aplicando a ele. Bom, quando a gente tem um poste circular, gente, ele tem a mesma resistência em todos os lados, já que é uma circunferência se você olhar a seção dele. Então, para onde o cabo estiver apontando, o poste ele aguenta a mesma resistência para qualquer lado. Ele tem a mesma resistência para aguentar a tração para qualquer lado. O poste duplo T, ele é um pouquinho diferente, tá? Se vocês lembrarem, ele é um poste, vou tentar fazer um esboço assim, ele tem uma característica desse jeito aqui, tá? E ele tem duas faces, a face lisa, que é essa face lateral aqui, tá? E a face cavada, que é essa face onde a gente tá mais fundo o poste. E a força que ele suporta, se você fixar os cabos na face lisa, é bem menor do que a força que ele Não, desculpa, o contrário, né? A força que ele aguenta na face cavada, essa face
funda aqui é bem menor do que a força que ele aguenta na fase lisa. A fase lisa ela é mais robusta, tá? Bom, quando os modelos de poste, eles sempre vêm com 3 informações nele aqui. A letra B, eu esqueci para que serve essa letra, tá? Não preocupa com isso não. A gente precisa dos 2 números que estão aqui. Segundo, 300 kgf. O que é kgf? Quilograma força. É a força que esse poste aguenta, tá? De tração. E é a força nominal. E o terceiro número aqui, ó, 10,5 metros, é a altura do poste, tá? Bom, se for um poste duplo T, na face cavada, ele vai aguentar metade dessa força nominal, tá? Se a força nominal dele é 300, ele vai aguentar 150 na fase cavada, metade. Isso 15 centímetros abaixo do topo do poste, tá? Se você for abaixando, quanto mais para baixo, ele vai aguentando um pouquinho mais de força. Bom, na face lisa, ele vai aguentar mais, ele vai aguentar 40% acima dessa força nominal. Esse mesmo poste que aguenta com 300 kgf de força nominal, na face lisa, ele vai aguentar mais que isso, ele vai aguentar 420 kg força, beleza? Então, por isso que geralmente um poste duplo T, nas faces cavadas, a gente utiliza para poste onde a rede é tangente, o N1, N2, N4, tá? E onde a rede, a gente vai ancorar a rede, final de rede, a gente utiliza a face lisa. Por quê? Ela aguenta uma força maior. E quando a gente está ancorando a rede, a gente está fazendo força para um lado só. Quando a rede é tangente, a gente está fazendo força para os dois lados. Se não tiver angulação, os cabos vão anular a força, tá? Agora, se tiver angulação, eu vou ter uma força resultante para algum lado. Então, pode ser necessário também utilizar a face lisa para rede tangente, tá? Isso não é regra, não. Utilizar a lisa para ancoragem, para fim de rede, e a cavada para tangente, não. Isso vai depender aqui do esforço mecânico, beleza? Bom, e a gente vai aprender como que a gente calcula esse esforço mecânico aqui. De uma maneira, tentei fazer aqui da maneira mais simples possível, tá? Não é uma coisa muito difícil, não. Mas a gente tem que lembrar de alguns conceitos matemáticos aí que eu não sei se está fresco na cabeça de vocês, mas a gente vai lembrar, tá bom? Bom, aqui a gente vai considerar os esforços mecânicos, gente, só da rede primária e secundária, tá? Quando se projeta um poste para valer mesmo, na prática, a gente sabe que também tem rede de telefonia, né? Embaixo da rede secundária tem cada vez mais cabos de telefonia passando, fibra ótica, enfim, um monte de coisa. Então, o poste ele tem que ser sempre sobredimensionado, tá? Porque você vai prever a rede primária e secundária, essa aí provavelmente não vai mudar, mas a de telefonia ela também vai estar presente e pode ir crescendo cada vez mais. Então, sempre tem que sobredimensionar bastante para esse poste aguentar os cabos de telefonia e fibra ótica. Mas aqui a gente vai aprender a projetar considerando só a rede elétrica, tá? A rede primária e secundária. E seria só um coeficiente de cagaço mesmo para aumentar aí a resistência do poste pensando nessa rede de telefonia. Mas bom, como que a gente vai fazer aqui para determinar os esforços mecânicos dos cabos num poste? Bom, na rede primária, ela fica a 15 centímetros do topo do poste, tá? E aquela resistência nominal do poste, ela é referente a essa altura, 15 centímetros do topo. Bom, se eu já estou na posição certa, é só multiplicar por 3 o tensionamento de cada cabo, tá? Por que 3? Porque eu tenho 3 fases, eu tenho 3 cabos. Então, se cada um está tensionando com uma força, eu vou multiplicar por 3. Eu tenho 3 cabos tracionando o poste, beleza? Então, eu sempre vou saber qual que é a tração que um cabo está exercendo da rede primária e multiplica ela por 3. Eu vou ter o total. E na rede secundária? Se eu tiver 4 cabos na rede secundária, eu vou multiplicar por 4, tá? Porque eu tenho 4 cabos tracionando o meu poste. Só que eu tenho que fazer uma outra ponderação.
Não sei nem se essa palavra ponderação existe, né? Se é ponderamento ou ponderação. Enfim, eu tenho que ponderar a questão da altura que os cabos estão, tá? Porque a rede secundária, diferente da primária, ela não está a 15 centímetros do topo, então eu não posso considerar o valor nominal de força do poste, tá? Então, ó, aqui nessa segunda equação, além de eu multiplicar o tensionamento unitário da rede secundária por 4, eu tenho que multiplicar pelo ds, que é a altura da rede secundária em relação ao solo, e dividir pelo dp, que é a altura da rede primária em relação ao solo, beleza? Então, ó, o esforço mecânico da rede secundária, ele sempre vai ser menor do que se estivesse a 15 centímetros do topo, tá? Por quê? Porque o ds é sempre menor que o dp. A rede secundária está sempre mais baixa. E por que isso aqui? Por que vai ser menor do que eu simplesmente multiplicar por 4? Porque, como eu falei, quanto mais baixo você está no poste, mais ele aguenta a força, tá? Então, aqui, ao invés de eu falar que o poste aguenta mais força nesse ponto, eu estou falando que a força aplicada nesse ponto é um pouco menor, tá? Para projetar o poste isso serve. Bom, e qual que vai ser o esforço total no poste? Eu vou somar o esforço da rede primária com o esforço da rede secundária. Eu calculo esse EP, calculo ES e somo os dois. Aí eu vou ter o meu esforço total, certo? Então, assim que a gente determina os esforços dos cabos em um poste. Mas, bom, eu determinei quanto de esforço que eu estou fazendo. Mas para que lado que eu estou fazendo força aqui nesse poste? Isso importa muito, tá, gente? Isso não é de se descartar, não. Eu tenho que saber qual a força e tenho que saber para que lado que eu estou fazendo a força. Bom, para isso a gente vai lembrar um pouquinho como que a gente soma vetores, tá? Eu acredito que vocês devam ter aprendido isso em algum momento, em matemática, tal, ou em física. O mais comum é aprender isso aqui em física. Mas vocês aqui, diferente do integrado, vocês, todo mundo aqui é subsequente, né? Não tem alguém que está fazendo ensino médio junto com o técnico, em outra que não seja no Cefet, ou todo mundo aqui terminou já? Terminou, né? Sim, eu é só noturno mesmo. Tranquilo. É só noturno. Não, é porque eu acho que tem a possibilidade, né, de fazer o técnico noturno no Cefet, fazer o ensino médio junto em outro lugar. Então é sempre bom perguntar. Mas bom, se vocês não aprenderam no ensino médio, não precisa se preocupar não, gente. Essa soma vetorial que a gente vai aprender aqui agora, tá? Vou falar ela aqui do zero para vocês. Não tem perigo. Se não aprendeu, se não lembra, enfim, não preocupa com isso, tá? Eu não estou partindo do pressuposto que vocês sabem nada de antemão aqui. Estou partindo que eu tenho que mostrar tudo para vocês. Bom, quando a gente soma vetores, é diferente da gente somar os números, simplesmente, tá? Porque o vetor, ele não tem só amplitude. Ele tem a amplitude, a direção e o sentido, tá? Por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho um vetor de 40 kg força, tá? Que ele está na direção horizontal e está no sentido da esquerda para a direita, tá? Então, todo vetor ele vai ter essas três informações. Ele vai ter a amplitude, a magnitude dele, né, que é 40 kg força nesse exemplo, a direção dele, que é horizontal, e o sentido. Ele está apontando para a direita, beleza? O de 20 aqui, mesma coisa. Ele está na direção horizontal, apontando para a direita. Só que a magnitude dele é menor, é metade, é 20. E como é que eu faço essa soma vetorial? Se os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido, é só eu somar. Eu vou ter um vetor resultante na horizontal, tá? Apontando para a direita nesse sentido. E qual que vai ser a magnitude? Vai ser 60 kg força. Eu somei 40 mais 20. Tranquilinho, né? Agora, no segundo exemplo aqui, os dois vetores estão na mesma direção, na horizontal. Tranquilo. Só que o vetor da direita agora, esse de 30 kgf,
ele está com sentido contrário. Ele está com sentido para a esquerda e o de 50 está com sentido para a direita. Então, se eu somar esses vetores, eu vou ter que fazer o de 50, que está apontando para a direita, menos o de 30, que está apontando para a esquerda. Eu vou ter que subtrair, beleza? Aí eu vou ficar com quanto? Vou ficar com o vetor de 20 apontando para a direita. Por quê? 50 menos 30. Até aqui tranquilo? Até aí tá tranquilo. Quero ver o próximo aí, ó. O próximo é que é o bicho, né? Certo. Ô, gente, então, quando os dois vetores estão na mesma direção, é fácil de somar. Se eles estiverem para o mesmo sentido, eu somo. Se tiver os dois em sentidos diferentes, eu subtraio, tá? É bem intuitivo, né? Uma seta apontando para cada lado, eu tenho que diminuir. Se as duas apontam para o mesmo lado, elas vão se somar. E quando os vetores não estão na mesma direção, quando eles estão perpendiculares ou formando um ângulo aí, como é que eu faço? Bom, aí eu posso decompor o meu vetor em dois vetores perpendiculares, tá? Bom, aqui, ó, nesse exemplo, a gente tem um vetor R que está inclinado, certo? Bom, não, eu vou fazer o contrário, eu vou falar como é que soma vetores, depois vocês vão entender como é que decompõe, tá? Bom, se eu tenho dois vetores perpendiculares, ó, eu tenho o Fy e o Fx, tá? O Fx está na horizontal, apontando para a direita. O Fy está na vertical, apontando para cima. Como que eu vou somar esses dois vetores? Bom, eu tenho duas formas, tá? Ou a gente traça essas linhas pontilhadas paralelas a cada vetor, tá? E elas têm que cruzar com a ponta de cada vetor. E eu ligo a origem desses dois vetores ao cruzamento dessas linhas pontilhadas. Ou então, eu posso também usar o que eu chamo um nome técnico, um nome sério de regra do elefantinho, tá? Por quê? Eu tenho um vetor para cima aqui, eu pego o outro, esse vetor aqui, e ligo diretamente com o que eu quero somar. A soma dos dois vai ser, eu vou dar a origem de um até o final do outro, tá? Vai dar a mesma coisa. O trabalho que eu vou ter para calcular é o mesmo, tá? Mas tanto faz. E como que eu faço para calcular esse vetor aqui? Eu conheço fx e eu conheço fy, os vetores que estão na horizontal e na vertical, tá? Eu quero calcular o r. Como que eu faço? Eu tenho que conhecer o que? Esse ângulo θ. Eu não conheço, eu conheço fx e conheço fy. Como que eu faço para calcular o ângulo θ? Tem uma regrinha aqui, ó, que vocês podem guardar para a vida de vocês, que vocês resolvem qualquer coisa em trigonometria para ela, com ela. Essas letras aqui, só à toa, tá? Seno é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre o adjacente. Bom, e não sei se vocês lembram, mas a hipotenusa é o nosso resultante, é a maior das retas aqui no triângulo, tá? O cateto oposto é o cateto oposto ao ângulo. Eu tenho θ aqui, o cateto oposto vai ser esse segmento aqui, no caso, o meu vetor Fy. E o cateto adjacente é o que está junto com o ângulo, é o meu vetor Fx, beleza? Então, para eu descobrir o ângulo, ou na verdade eu nem preciso descobrir o ângulo, o ângulo em si, mas a gente tem que usar isso aqui, ó. O seno desse ângulo vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, vai ser o Fy sobre o R. O cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o Fx, sobre a hipotenusa, Fx sobre R. E a tangente vai ser Fy sobre Fx, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se eu conhecer o valor de qualquer um desses três, do seno, do cosseno da tangente, eu consigo achar o ângulo, tá? É só eu ir pegar a calculadora e fazer arco cosseno daquele ângulo. Eu vou saber o arco cujo seno é igual a tanto,
tá? É uma operação inversa. Mas, bom, se eu olhar para esse triângulo aqui direitinho, ó, esse aqui é um triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo reto aqui, ó. Tá? Eu formei, eles são perpendiculares. Bom, e se vocês lembrarem de um teorema famoso, que é o Teorema de Pitágoras, a hipotenusa e os catetos eu consigo relacionar. A soma do quadrado dos catetos vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, tá? R ao quadrado vai ser o fy ao quadrado mais o fx ao quadrado. Tá? Eu deveria ter escrito isso aqui, mas eu escrevo aqui agora. R ao quadrado vai ser igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Isso é teorema de Pitágoras, gente. Tá? Soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas tá escrito aí embaixo. Não, está escrito com a raiz. Eu queria escrever sem a raiz. Tá? Bom, se eu puser a raiz quadrada dos dois lados aqui... peraí que não pegou aqui o meu negocinho. Não. Se eu puser a raiz quadrada dos dois lados aqui, como que fica? Raiz quadrada de r ao quadrado é r. Tá? Então sobrou o meu r aqui na esquerda. E o lado direito da igualdade vai ficar isso aqui, ó, a raiz da soma dos quadrados, que é exatamente o que está escrito aqui. Então, para eu calcular a magnitude desse vetor resultante do vetor r, é só utilizar o teorema de Pitágoras. Ó. Vai ser a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. E eu vou tirar a raiz quadrada disso aí. Tá? Só que eu preciso do ângulo também. Tá? Não preciso só do valor desse vetor força. Eu preciso também do ângulo dele. Na hora que eu fizer o exemplo aqui, vocês vão entender melhor. Aí o ângulo, eu tenho que escolher seno, cosseno ou tangente, tá? E descobrir esse ângulo. Geralmente a gente escolhe a tangente, porque o fy e o fx a gente conhece. Então, se eu errar o r, eu não erro o ângulo também, tá? Bom, vou fazer esse exemplo aqui com bastante calma para vocês. Eu só vou... eu estou compartilhando janela aqui, eu vou compartilhar minha tela inteira, que eu vou ter que abrir a calculadora. Tá? Eu vou rapidinho, só ajustar isso aqui. Bom, agora vocês vão ver a minha tela inteira. E a minha calculadora está aqui. Todo mundo vendo a calculadora aí? Beleza. Beleza? Show de bola, então. Bom, gente, tirando essa parte de trigonometria, de seno, cosseno, tangente, o resto aqui é muito simples de entender a ideia, tá? Só tem que... isso aí, se não tiver fresco na memória, vocês vão pegar rapidinho. Mas tem que lembrar do Pitágoras, tá? O soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E lembrar do macetinho que eu falei, só que à toa. Tá? Isso aí é pro resto da vida. Eu aprendi isso aí tem tempo, eu guardo até hoje. Bom, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem um poste duplo T, tá? O exemplo está dando as alturas da rede primária e da rede secundária. Ó, a rede primária está a 8,7 metros do chão e a rede secundária está a 7 metros do chão. Tá? A gente tem no desenho aqui o diagrama de forças nesse poste. Tá? A gente tem, no lado esquerdo, uma rede primária chegando com 3 cabos de 13,8 kV. A tensão não importa para a gente aqui, tá? O que importa é esse 88. Esse número 88 aqui é quilograma-força. É o tanto de força que cada cabo está exercendo, beleza? Então, a gente tem do lado esquerdo, na rede primária, 3 cabos exercendo 88 kg-força. E na rede secundária, aqui na esquerda ainda, 4 cabos exercendo 280 kg-força. Beleza? Bom, e do lado direito? O lado direito a gente tem a rede primária com 3 cabos diferentes, mudou a bitola aqui, provavelmente mudou o esforço mecânico. Tá exercendo 447 kg-força. 3 cabos. E na rede secundária, o cabo diminuiu. Tá? Bom, eu peguei esses valores aqui e quis colocar um valor de cada um. Tá?
Isso aqui não representa muito a realidade, não, então não preocupem com isso. Na rede secundária aqui a gente tem 4 cabos, cada um exercendo 176 kg força, beleza? E a gente tem um ângulo aqui, ó. O ângulo entre esses dois cabos aqui seria um ângulo de 150, né? Mas aqui, o que importa é esse ângulo aqui, ó. Eu continuo a reta desse vetor da esquerda e o ângulo entre os dois aqui é 30 graus, tá? É o complemento do que seria esse total aqui, mas a gente vai trabalhar com esse ângulo de 30 e não com esse ângulo maior, beleza? Bom, e a gente tem que calcular a força resultante para a gente poder escolher o nosso poste. Qual poste que a gente vai escolher, tá? Bom, e vamos calcular então as forças. O que a gente vai ter que fazer? Aqui, ó, essa seta está apontando para o poste, gente, porque isso aqui é simbologia da rede, tá? Mas a força do cabo é para fora do poste. Se o cabo está pendurado no poste, ele está fazendo força ao contrário. Eu deveria ter desenhado essa seta para o outro lado, me perdoem, tá? Mas é uma coisa que eu acho tranquilo de entender, né? O cabo vai tensionar o poste para fora. Primeira coisa, antes de entrar na trigonometria, a gente tem que fazer aquela primeira parte da análise, que é o quê? Calcular a força total de cada lado aqui, tá? Sem mexer com o ângulo ainda. No lado esquerdo, na rede primária, a gente tem 3 cabos que exercem 88 kg força. Então, rede primária é só multiplicar por 3, não tem erro não. 3 vezes 88 dá 264, tá? E na rede secundária, eu tenho 4 cabos que exercem 280 kg força cada um. Eu vou multiplicar por 4 e tem que ponderar a altura, tá? Vai ser a altura da rede secundária sobre a altura da rede primária, que foi dado lá 7 metros e 8,7 metros, respectivamente. Fazendo essa continha aqui, então, ó, a rede secundária está exercendo na esquerda 901 kg força. Então, qual que vai ser a força total naquele circuito da esquerda? Eu vou somar essas duas. A da rede primária, que é 264, e da secundária, que é 901. Tá? Isso dá 1.165 kgf, kg-força. Bom, e do lado direito? Do lado direito, eu vou fazer o mesmo processo. Só que os esforços dos cabos são diferentes. Tá? Na rede primária, eu tenho 3 cabos agora, que exercem 447 kgf. Só multiplicar por 3, 1.341. Na rede secundária, mesma coisa, só que agora a força de cada cabo é 176, tá? Mas a conta é a mesma. Isso dá 566. Vou somar esses dois também. Esforço da rede primária, esforço da rede secundária. Isso dá 1.907 kgf. Beleza? Então, a gente sabe os esforços que eu estou fazendo do lado esquerdo do poste e do lado direito. Agora a gente tem que desenhar o diagrama de forças, os vetores. Por quê? Não basta saber só a magnitude dos vetores. Eu tenho que saber para que lado que eles estão apontando também. Tá? Bom, eu considerando aqui na esquerda a horizontal, o primeiro você pode arbitrar para onde que ele está apontando. O importante é o ângulo que você está fazendo com o segundo. Tá? Eu não preciso colocar os dois assim, eu só virei. Beleza? Então, ó, a gente calculou aqui, ó, 1165 na esquerda vai ser esse F1. Ele está na horizontal, um sentido para a esquerda, beleza? E o segundo, ó, 1907 kgf, do circuito da direita, ele está apontando 30 graus inclinado para baixo aqui em relação a essa reta horizontal. Então, esse é o meu diagrama de forças. Eu tenho que somar esses dois vetores para descobrir qual que é o meu vetor força resultante. E o que eu tenho que fazer para somar esses vetores? Eu vou decompor esse vetor F2 aqui, 1907 kgf, em duas componentes, uma no eixo Y e uma no eixo X, fazendo o contrário do que eu expliquei da soma, tá? Bom, a componente do eixo X, que vai ser o meu cateto adjacente, qual que vai ser, o que eu tenho que usar? Eu tenho que usar cosseno, lembra lá do só catoa, o K, cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Então, o cateto adjacente, ele está relacionado com o cosseno.
Então, a componente x vai ser cosseno de 30 vezes o vetor que eu conheço aqui, que é a minha hipotenusa. Beleza? Tranquilo isso aí, gente? Até agora tá indo. Ó, Esse 30 aí, esse ângulo 30, você tirou da onde? Beleza, vou voltar aqui, peraí. O ângulo de 30 está aqui na figura que o exercício deu. Já tava aí. Tá? A força na esquerda. Opa, peraí que eu não tô com a minha... Não, eu tô agora baralhei. Peraí. Da esquerda é menor que da direita. Da direita é maior que da esquerda. Por isso que... Aí o que eu fiz? Eu considerei aqui esse da esquerda na linha horizontal, tá? E o outro tá fazendo esse ângulo de 30 aqui. Eu só virei ele aqui, entendeu? Tranquilo? Mas isso aqui é porque isso aqui é dado do exercício, esse ângulo de 30. Ele tá aqui na figura, beleza? Se fosse de lá, ia ser 30 também, né? Isso. Só que aí eu ia ter que passar a reta horizontal aqui, né? E fazer um ângulo de 30 aqui. Isso. Tanto faz. É isso aí. Como eu falei, o primeiro vetor aqui é arbitrário. Você coloca, geralmente a gente coloca o primeiro na horizontal e o outro fazendo um ângulo com ele, tá? Mas podia ser o contrário também, podia ser um ângulo, um vetor assim e o outro na horizontal. Não tem problema não. Mas bom, voltando aqui, ó, por que a componente x desse vetor F2 ela vai ser hipotenusa vezes o cosseno de 30? O cosseno vai ser igual ao cateto adjacente, tá? Que é a componente x, sobre a hipotenusa, ou resultante. Então, se a hipotenusa está dividindo aqui na direita, eu passei ela multiplicando o cosseno aqui para a esquerda. Então, o fx vai ser igual a h, que é a hipotenusa, vezes o cosseno do ângulo. É o que está escrito aqui, ó. O f2x vai ser igual à hipotenusa, que é o 1907, a magnitude desse vetor f2, vezes o cosseno de 30 graus, que é esse ângulo aqui. E eu acho essa componente x aqui, que eu desenhei de vermelho, que eu vou desenhar de azul, já que está de azul na direita ali, só para diferenciar. Então, achamos esse f2x. Na calculadora, gente, bom, eu sei que cada calculadora é de um jeito, tá? Mas isso aqui é a calculadora do Windows. Eu vou digitar 30, que é o meu ângulo, e eu venho aqui tem algum lugar, tá, trigonometria, cosseno. Cosseno de 30 vai ser 0,866, tá? Eu pego esse número e multiplico pelo 1907, tá? Fazer vezes 1907. Não, peraí, não era para clicar aqui não. Aí, 1651 kgf, é o que está escrito aqui, ó, tá? Então, eu fiz cosseno de 30 vezes o valor da magnitude do vetor. Eu tenho minha componente x, vai ser essa aqui que eu desenhei. Bom, e para eu achar a componente y, que está aqui, eu tenho que multiplicar pelo seno, tá? O seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, é o só, do só catoa, beleza? Então, mesma coisa, só que eu vou pegar 1907 e multiplicar pelo seno de 30. Aqui é 30, seno é meio, seno de 30 é meio, vezes o 1907. Isso dá, tá falhado isso aqui, 953,5, tá escrito aqui também. Então, ó, eu tenho agora esse novo diagrama, esse diagrama da direita, que eu comecei a esboçar aqui, só que ele está desenhado bonitinho aqui na direita. Esse vetor F2, ele virou esses dois vetores em azul aqui, ó. Eu posso esquecer o F2 agora, tá? Eu tenho uma componente X para ele e uma componente Y. Pode perguntar. Lá atrás, você queria saber o F2, então. Isso mesmo. Aí depois, pro F1 aí, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Não. O F1 você pode deixar do jeito que tá. Ele já tá no eixo X. Beleza? Mas aqui Então, a gente vai embora aí, continuando aí, a gente vai entender o que a gente vai fazer com o F1. Uhum.
Então, ó, o F2, ele sumiu, tá? Eu transformei ele nesses dois vetores em azul aqui, tá? Bom, se eu quiser F2 de novo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esses dois vetores azuis. Eu vou ter meu F2 de novo apontando nessa direção. Eu só fazer a operação inversa. Mas a gente quer esse diagrama aqui. Por quê? Agora, ó, eu posso somar o F1 com essa componente X aqui, ó, porque eles estão na mesma direção. Estão com sentido contrário, porém estão na mesma direção, na horizontal. Então, eu vou fazer o F1 menos esse 1651 kgf que eu achei, tá? E subtraindo esses dois valores, eu vou achar 486 kgf. Para onde que vai apontar esse 486 aqui? Vai apontar para a direita. Por quê? O 1651 é maior que o da esquerda, que é 1165, tá? Então, na hora que eu subtrair os dois, eu vou ficar apontando para a direita aqui, nesse sentido. Então, ó, o que sobrou para mim agora? Sobrou a componente y do F2 que a gente tinha achado, tá? Que é 953,5. Ela a gente não mexeu nela. E essa componente x, que é 1651 kgf, que é o quê? Aquela subtração que eu acabei de falar. É o F1 menos o... Não, pera aí, não é 1650 isso aqui não. É 486. Escrevi errado aqui, pera aí. Me perdoem. Não, mas aí na conta eu fiz... você pôs certo. De baixo eu pus certo. Depois eu vou consertar e vou atualizar o PDF para vocês. Isso aqui é 486 kgf. Beleza? É o que a gente acabou de calcular. Como eu falei, no eixo X sobrou 486 kgf para a direita. E no eixo Y, a gente só tinha esse vetor. A gente não tinha que fazer soma com nenhum outro vetor. Então é ele próprio, apontando para baixo. Esse de 953,5. Agora sim, a gente vai achar o vetor resultante que o exercício está pedindo. É só a gente fazer o quê? A gente somar esses dois vetores perpendiculares. Para achar a magnitude desse vetor, eu tenho que fazer o Pitágoras, tá? A soma dos quadrados desses catetos, tá? E tira a raiz disso. Então é o que está aqui. O R vai ser igual a 486, que é esse do eixo x ao quadrado, mais 953,5 ao quadrado, que é o do eixo y. E somo e tiro a raiz. Eu vou refazer essa conta, que esse número 1070 está muito redondo. Espera aí. 486 ao quadrado, é só multiplicar ele por ele mesmo. Beleza? Mais 953,5 vezes 953,5. E tira a raiz. Não, dá 1070 mesmo. Tá certa a conta. Beleza? Bom, achei a magnitude do vetor R. Eu sei quanto de força eu estou fazendo no poste. O que eu tenho que saber agora? Eu tenho que saber para que lado que eu estou fazendo essa força, tá? Eu sei que vai ser na diagonal aqui para a direita. Ó. Eu já esbocei aqui o vetor. Eu quero saber esse ângulo θ. Como que eu faço para saber esse ângulo θ? Eu posso usar, eu sei todos os três vetores aqui, o valor dos três, né? Eu posso usar seno, cosseno ou tangente. Aqui eu usei tangente, tá? A tangente vai ser tangente de θ. Espera aí, vamos... θ não dá para escrever aqui, né? Vai ser igual ao quê? Vai ser cateto oposto sobre o adjacente. O cateto oposto dele vai ser o quê? Vai ser o eixo y, vai ser o 953, tá? Então vai ser Fy sobre o Fx, que é o cateto adjacente. É esse que está junto com o ângulo. O oposto, ele não toca o ângulo aqui, tá? Então, ó, a tangente de θ tem que ser tem que ser o F. Peraí, é isso mesmo. Por que eu mandei 63 aqui na tapa? Não, a tangente de θ tem que ser essa divisão, o Fy sobre o Fx, beleza? Então, ó, voltando para a calculadora aqui, vai ser 953,5, que é o y, sobre 486, que é o x. Ah, bem. Esse é o valor da tangente do meu ângulo, tá?
1,9619 e lá vai pedrada. Para eu saber o meu ângulo, eu tenho que vir aqui, ó. Bom, eu devia ter feito essa calculadora antes, mas, enfim, trigonometria. Não, não é tangente, seria arco tangente que eu quero. Cadê o INV? Tem que ter um INV aqui nessa calculadora. Bom, eu tenho que descobrir onde é que é a operação arco tangente disso aqui. Não, não é isso não. Espera aí que eu vou encontrar aqui. Ah, não, tá. É só apertar no segundo aqui. Tá vendo? Se eu apertar tangente, ele vai achar que esse número aqui é um ângulo e vai fazer a tangente dele. Esse tangente a menos 1, ele vai me dar o ângulo que tem a tangente igual a esse número, tá? Então, vou apertar tangente a menos 1. Tá aqui, ó, 62,99. Isso aqui eu arredondei para 63 graus, tá? Depois eu vou reescrever isso aqui melhor, mas enfim, a gente calcula tangente e depois, sabendo o valor da tangente, a gente calcula o ângulo, tá? Para isso a gente precisa de calculadora, gente. Para calcular a tangente, não, é só fazer uma divisão aqui. Agora, para calcular o arco tangente, tá? Aí tem que ter calculadora, não tem como não. Beleza? Mas, bom, esse ângulo θ, então, ele vale 63, tá? Então, como que eu faço para determinar o meu poste? Eu conheço a força que o poste vai ter que aguentar, é 1070, tá? E, bom, o ângulo é 63. O que isso aqui quer dizer? Eu posso pegar um poste, ó, com 1000 kg força de valor nominal. Só que se eu pegar esse poste, eu tenho que utilizar o quê? A face lisa, porque ela aguenta 40% acima desse valor. Ela vai aguentar 1.400 kgf. Então ela aguenta tranquilo aqui. Se eu quiser usar a face cavada, eu tenho que pegar um poste mais robusto do que esse aqui, tá? Porque a face cavada vai aguentar menos, vai aguentar metade do valor nominal. Mas se esse vetor resultante tiver na face lisa, tiver pegando a parte da face lisa, beleza, eu posso usar esse poste aqui de 1000 kgf, beleza? E se for um poste circular? Aí não importa, é só olhar a resistência dele, ela tem que ser maior do que essa que a gente achou. Aí a gente não precisava nem calcular o ângulo, a gente precisa calcular o ângulo, que é um duplo T, tá bom? Mas, bom, a aula de hoje vai até aqui, gente. É assim que a gente calcula o esforço mecânico num poste, tá? A gente tem que calcular a força que está sendo, a tração que está sendo exercida sobre ele e calcular para onde que eu estou fazendo essa força, tá? Alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar, gente? Pode perguntar. Tá, esse 1070 aí, tá escutando? Tô. Tira. Tá na tela aí só. Agora tá normal? Aí. Esse 1070 é pra gente escolher o poste, certo? É. E esse ângulo aí é pra quê? O ângulo, no caso do poste duplo T, é pra gente saber se a gente vai usar a face lisa ou a cavada, tá? Ó, o poste... Ele virado? Ó, aqui é o seguinte, o poste duplo T, se tiver aqui, ó, eu vou ter que usar a face lisa, tá? Esse adendo aqui, para usar esse poste que aguenta 1000, eu tenho que usar a face lisa, beleza? Se eu usar a face cavada, esse poste estiver assim, ó, pera, desenhei mal aqui. Se ele estiver assim, ó, se eu utilizar a face cavada, não pode ser esse poste de 1000 kgf, não. Aí eu tenho que pegar um poste que aguenta mais. Aí eu vou ter que pegar um poste de 2000 kgf, porque na face cavada ele aguenta metade do valor nominal, tá? Aí eu tenho que pegar um de 2000. Entendi. Aí é 63 essa angulação aí ou não? Em relação.
A parte lisa com a fiação? Bom, aqui, deixa eu voltar aqui nessa figura, vai ser melhor de explicar. Pera aí, só limpar ela aqui. Essa aqui é a figura do exercício, tá? A gente tem o poste e tem as redes. Essa força, do jeito que esse poste está aqui, ela vai ficar aqui, ó, para esse lado aqui, tá? Formando um ângulo aqui de 63. Bom, do jeito que esse poste está aqui, não dava para ser usado o que eu falei. A gente tem que inverter ele. Ele tem que ficar com... Não, melhor, não. Dá sim. Eu estou falando errado. Dá para usar exatamente isso aqui. Tá? Ele tem que ficar nessa posição. Se eu virar ele, aí eu tenho que pegar um poste mais robusto. Mas por quê? Aqui, ó, essa força, eu vou fazer força na face lisa. Tá? Eu não vou fazer força na face cavada. Não, na verdade não. Pera aí, eu tô viajando aqui, tô delirando aqui. O cabo é que tem que vir na face lisa, tá? Eu tenho que conectar os cabos. Bom, claro que na primária eu vou ter uma cruzeta, tá? Mas na secundária, no caso, ela pode vir nessa face lisa aqui. E em cima eu tenho uma cruzeta aqui, tá? Mas bom, eu tenho que fixar para essa força pegar para o lado da face lisa. Porque aí o poste aguenta uma força maior. Bom, aqui, o poste não precisa ficar necessariamente também perpendicular, né? Na calçada é bom que ele fique, mas o ideal é que eu aponte a face lisa para onde está esse ângulo. Esse é o ideal, tá? Ele ficar na diagonal aqui, se eu tiver um eixo, assim, e a força resultante ficar assim, tá? Mas não é comum a gente ver poste torto, né, na rua. Ele vai ficar ou na vertical ou na horizontal, né? A gente vai só virar ele 90 graus. Mas esse aqui seria o ideal, tá? Bom, entendeu esse negócio da resultante? Entendi. Mas isso aí é um poste específico, né? Porque ninguém vai ficar calculando, fazendo esse cálculo toda hora para pôr um poste desse, né? Não, pai, tem que fazer, ué. Eu acho que já deve ter uma espécie de uma planilha, alguma coisa desse tipo, né? Tá tabelado, né? Que você diz? Isso. Oh, com certeza. Deve ter uma tabela aí que o pessoal utiliza. Tá? Ainda mais, sim, que... Só que assim, a rede ela muda muito. Quando como a gente viu nas outras aulas, a gente tem um monte de estrutura de poste, tá? O poste para aguentar uma N4 tem que ser um poste mais robusto do que o que vai aguentar uma N1, tá? Então, assim, se for um poste que tem muito cabo de telefone, vai ter que ser sobredimensionado. Se for no meio de uma estrada que não tem cabo de telefone, aí você pode fazer o projeto só em cima da rede elétrica. Mas isso aí depende muito. Pode até ter tabelado, mas quando não tiver na tabela, tem que saber fazer isso aí, tá? Por exemplo, o poste de concreto armado circular e o poste de madeira, qual que é o critério para escolher um ou outro? Bom, como ele é circular, não tem esse negócio de face, né? Então eu não preciso saber para onde que a minha força está apontando. Eu tenho que saber o valor dessa força resultante, tá? Mas o poste circular, tanto de concreto armado quanto de madeira, ele aguenta a força para qualquer ângulo que você estiver apontando, tá? Diferente do duplo T, que ele vai aguentar mais na face lisa do que na cavada. Mas o circular não. O circular, eu não preciso saber esse ângulo, eu preciso saber a magnitude aqui, que é 1070, tá? E escolher um poste circular que vai aguentar essa força, independente para onde ela está apontando. Certo? Certo. Aí, para o circular, você precisa da resultante para saber qual poste circular que você vai precisar colocar para determinada força. Isso.
Aí, para onde que ele vai puxar, não interfere isso não, né? Não, não interfere porque o poste circular, ele aguenta. É redondo, sim. Ele exatamente. Não, entendi. Não, essa questão eu entendi. Ô Zé, o poste duplo H, como é que chama? Duplo T. Duplo T, Zé. Imagina uma viga aí de ferro. Você põe ela deitada com as faces lisas, uma para cima e uma para baixo, para aguentar o peso, né, Zé? Isso. Essa viga que você está falando, ela chama viga aí. Viga aí. Então, é a mesma coisa do poste. Põe essa viga em pé assim. Ela vai ter duas faces. Entendeu? Entendi. Aí, numa face que você põe a força, que é onde é que ela aguenta mais. Exatamente. Exatamente. O Guilherme explicou melhor que eu, porque eu não conheço esse negócio de viga aí que ele falou, não. A viga aí é um I maiúsculo. Por exemplo, faz um T, desenho T maiúsculo aí. Aqui em Lavras eles fizeram. Isso. Entendi. Eu pus uma dessa aqui em casa. Porque aí eu tirei um pilar e eu precisava reforçar a viga que já estava pronta. Aí o que eu fiz? Eu pus ela deitada, aí nas faces que ela aguenta mais, né? E chumbei ela nos dois pilares, nas extremidades. É muito utilizado também em ponte, né? Uhum. Sim. Agora eu entendi qual que é. Eu entendi qual que é essa viga. É isso mesmo, a ideia é a mesma. Aqui em Lavras, Andrei, eles fizeram um hospital aqui, tá fazendo ainda. Só com esse tipo de viga aí. Tudo metálico. Tem concreto é só a base. O resto para cima é tudo ferro. Uhum. Tudo esse tipo de viga. O prédio do Cefet em BH, no Campus 2, é assim também. É tudo de ferro, é tudo de metal a estrutura. Eu entendi. Alguma dúvida mais, gente? Alguma coisa que vocês não têm entendido? Ah, olha, antes que eu... Bom, se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, tá, gente? Que eu vou falar de outra coisa agora. Pode falar aí. Ó, falta uma aula ainda para terminar essa parte de posteamento, que é semana que vem. Aí eu vou passar um questionário semana que vem. Mas eu vou passar essa semana o trabalho, tá? Eu não coloquei no Teams ainda, mas eu vou colocar. Mas só para mostrar para vocês aqui, explicar mais ou menos o que é dúvida. Eu vou voltar a falar dele semana que vem, tá? Pera aí. Aqui, ó. Ó, o trabalho vai ser o seguinte: vocês vão ter que ir na rua da casa de vocês, tá? Vocês vão ter que descobrir qual transformador que está alimentando a casa de vocês. E vocês vão ter que desenhar um diagrama, tá? Da rede elétrica primária e secundária dos arredores aí da casa de vocês, do transformador até a casa de vocês. O transformador fica na frente da sua casa, aí vocês desenham uns postes a mais aí, só para não ficar um desenho muito pequeno, tá? Mas coloquei um exemplo aqui, tá? E identificar a estrutura de cada poste que vocês colocarem aqui no diagrama, tá? Eu usei o símbolo de poste duplo T, mas se for poste circular, é só vocês colocarem ele redondo, tá? Colocar um círculo. Onde tiver transformador, coloca esse triângulo aqui, tá? A rede primária, pontilhada, passando no meio. A rede secundária, a linha inteira, passando na lateral, tá? E bom, vocês vão ter 15 dias para fazer isso aí. Assim que eu terminar aqui, eu vou colocar no Teams esse documento aqui, vocês vão ler direitinho, tá? Mas vocês vão ter que ir na rua, olhar o poste, tá? Só para ver se vocês estão sabendo legal. E se puder e quiser, vocês podem tirar foto dos postes, tá? Para mostrar que é aquilo mesmo.
Se não puder tirar foto, não tem problema nenhum. Não vai ganhar menos pontos no trabalho por causa disso, não, tá? Pode ficar tranquilo. Mas se puder, vai ficar bacana. Mas se tirar, ganha mais ponto, né? Não, eu não vou tirar ponto de quem não colocar a foto, não, gente. Mas não, o problema é você tira a foto do poste e erra no desenho. Aí você tá fudido. Não, mas não tenho medo de errar assim, não. Não é melhor tirar, não, viu? Senão ele vai verificar se está errado ou está certo. Não, mas se vocês colocarem a foto, eu vou valorizar o esforço também. Tem que ver isso. Mas assim, depois eu vou colocar, vocês leiam com calma. Não é pra semana que vem, não. É pra outra semana ainda, tá? Vou dar 2 semanas pra fazer isso aqui. Não é muito difícil, não, gente. Ô, Andrei. Da sua. Oi, fala um de cada vez, hein? Vou falar, Zé. Por exemplo, a minha rua aqui, ó, ela não tem primária, só tem secundária. Eu vou ter que ir lá onde está o transformador e começar de lá o trabalho? Vai. É muito longe? Ah, não deve ser Olha, 150 metros, 200 metros, eu acho. Isso aqui eu fiz da minha rua. Deixa eu só tirar um zoom aqui um pouquinho para conseguir mostrar tudo. Eu fiz isso aqui da minha rua, tá? A minha rua é sem saída. O transformador, eu também só tenho rede secundária na minha rua. O transformador, ele fica no começo, tá? Lá na rua perpendicular à minha. Aí desse transformador que fica de frente para minha rua, vem só uma rede secundária para ela até o final, tá? Tá vendo? Não tem rede primária nessa rua reta aqui. Então, assim, mas assim, se for muito longe, tipo assim, tiver 10 postes, você não precisa desenhar 10 postes, não. Tipo assim, você indica que é desse jeito, mas, assim, coloca 3 postes e fala assim, ou então coloca um poste e escreve lá, ó, esse poste aqui tá representando, na verdade são 10, mas eles são todos da mesma estrutura, entendeu? Tipo, se for tudo N1. Você não precisa desenhar os 10, não precisa tirar a foto dos 10, tá? Você pode simplificar. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, os postes aqui é esse quadrado aí, esse duplo T. Só que é um poste pequeno, é um poste de estrutura pequena. Bom, será que eu vejo nele, ele tem como é que fala? A identificação dele tá nele? Não, tá nele não. Você vai ter que olhar, tá? E vai ter que, de acordo com os conhecimentos aí que a gente adquiriu nas aulas, que eu falei das estruturas de poste, você vai ter que comparar, falar, ó, esse aqui será que qual que é? Ó, tem uma cruzeta? Tem duas? Tem um isolador só? Tem 3 isolador? 2 lateral e um em cima? Tem fusível? Vai ter que ver isso aí, tá? Ó, na rede secundária, gente, ela pode ser compacta é primária, né? A rede secundária, se ela for rede protegida, que os cabos ficam tudo junto, aí vocês não preocupem em nomear o poste, não, tá? Só fala que a rede é protegida, que aí não tem muito o que nomear. A estrutura é a mesma sempre. Agora, se for rede secundária desprotegida, aí vocês vão ter que nomear, beleza? E na primária, se for compacta, eu também falei na aula das estruturas de rede compacta. Beleza? Beleza. Nesse desenho seu, ó, o poste 8 dá para ver certinho. Que ele tá na chave, na face lisa, né? Onde ele aguenta mais pressão. Assim, mas o que a gente desenha no diagrama, nem sempre é a posição que o poste está na verdade, não. O ideal é que seja, tá? Mas geralmente, se a rede for tangente, a gente utiliza aqui a face cavada e quando é fim de rede, a face lisa. Mas não, assim, não necessariamente precisa ser, né? Mas fim de rede é sempre a face lisa. Tranquilo? Não, beleza. Mas, gente, como eu tô dando 15 dias justamente para quando vocês forem fazer, olhar o poste, vocês ficarem na dúvida, vocês têm que me perguntar, tá? Eu vou ajudar vocês, não precisa
querer adivinhar tudo também não. Com um poste, assim, vocês não estão conseguindo ver a semelhança dele com algum que eu mostrei na aula, ficar na dúvida, vocês me perguntam, fala assim, Andrei, esse poste aqui tá meio diferente, esse aqui não é igual nenhum que você mostrou, me pergunta, não tem problema não, tá? Isso aí eu vou ajudar também. Beleza? Beleza. Pessoal, então é isso aí. Boa noite, um abraço a todos. Semana que vem a gente termina essa parte de posteamento, de redes de distribuição também, né? Que vai ser a última aula disso aí.